Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz com Jesus, porque é muito interessante isso, né? Que se nós percebermos as coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, como em todo o mundo, não sei se você, meu irmão, minha irmã, tem acompanhado aí os meios de comunicações, sabe? É muita coisa acontecendo, sabe? A prepotência de alguns governantes aí, né? De alguns presidentes, enfim, essas guerras, né? Essas guerras, eu diria assim, que guerras históricas, né? Que tem a ver com a história, tal como a guerra de Israel, enfim. Mas também essas guerras aí em busca de benefícios, em busca de petróleo, em busca de dinheiro, em busca de poder, né? De domínio sobre o outro. Mas também eu falo de muitas guerras, né? Eu vejo muitas guerras, né? Eu vejo as guerras urbanas também, né? Essa violência que parece não ter fim, né? A criminalidade, sabe? O descaso dos governantes, os descasos da nossa política, enfim. E quando eu vejo essas coisas, eu procuro olhar também à luz da palavra, né? À luz da Bíblia. O que é que Deus, né, fala sobre essas coisas? Porque eu não sei você, mas a Bíblia, pelo que eu sei, ela é muito atual. A Bíblia, ela está sempre a par e sempre adiante de tudo que está acontecendo. A palavra do Senhor, ela é a revelação do Senhor. Ela revela, sim, aquilo que já passou, nem precisaria, mas ela revela o que está acontecendo antes de acontecer. Ela revela acerca das coisas que ainda estão por vir. Olha, então, eu vejo um Deus que está à frente de todos os tempos. E isso me ajuda muito, quando a mim é revelado acerca de algumas coisas. Antes de nós fazermos aí uma leitura, né, da palavra, eu quero falar para os irmãos que homem é homem. Passa tempos, entra tempos, homens são homens. E nós homens costumamos errar com essa questão de poder, né? Nós vemos assim que no princípio, no começo de tudo, né, houve aquele caso de Caim e Abel. Caim faz uma oferta e é recusado por Deus. Abel faz uma oferta também e é aceita por Deus. Porque a oferta não tem somente a ver com o que se oferta, mas como se oferta, de coração, né? Então nós vamos entender aí que Abel fez a sua oferta de coração, sendo grato a Deus, reconhecendo o que Deus é, o que Ele faz, porque na verdade, sem Ele, nada poderíamos fazer, né? Se não fosse Deus, não teríamos o que ofertar. Se não fosse Deus, nem a terra existiria, e nem o homem. Então, tudo foi criado por Ele e é para Ele. Então Abel, entendendo isso, deu a sua melhor oferta. Caim, em busca de ganho, em busca de vantagem, né, não deu o seu melhor. Mas ele não deu o seu melhor só na questão do que ele estava ofertando, mas ele não deu o seu melhor no seu coração. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, que até os dias de hoje tem sido assim. Eu vejo pessoas, por exemplo, que não dividem o que têm, não doam nada a ninguém, mas eu vejo pessoas que tiram de si, dividem, além de dividir, mesmo quando vai lhe faltar, essas pessoas são capazes de doar, de dar ao outro. Olha, eu conheço pessoas assim.
Ao longo da minha vida, eu convivi com pessoas assim. Então, falando de mim também, então eu tenho um exemplo. Eu não tenho por que errar aonde eu vi pessoas acertarem e aonde o próprio Deus, através da sua palavra, me disse o que é certo e o que é errado. Então nós vamos ver que na história de Abel, de Caim, ou de Caim e Abel, Caim erra, né? Não ofertando de coração, não reconhecendo, e mesmo se enciumando por Deus ter aceitado a oferta do seu irmão, ele vai e comete um homicídio. Ele vai e mata o seu irmão. Olha, e aí a gente vai entender que ao longo da história isso vai acontecendo, sabe? Brigas entre irmãos, sabe? Guerras entre famílias, guerras entre nações, nações que se dividem e vivem em guerra. Essa guerra do Oriente Médio, essa guerra que acontece lá, nós vamos entender que é uma questão histórica também, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero compartilhar um pouco, quero também entrar num período de oração com você. Peço oração pela minha família, peço oração pela minha casa, né? Eu e minha casa precisamos de oração. Quem não precisa, não é? Então eu quero orar por você também e quero também compartilhar de algumas experiências que eu venho tido com a oração. Olha, nós recebemos oração de pessoas, orações essas que foram ouvidas por Deus e que chegou a nós, sendo nós beneficiados por Deus, através de oração de irmãos, de pastores, de amigos, enfim. Então nós acreditamos no poder da oração. O que é a oração, senão nada mais, nada menos que comunicação com Deus, reconhecimento de quem Ele é e do quanto nós precisamos dele. Essa é a oração. Reconhecer quem Deus é, reconhecer a nossa pequenez, a nossa miserabilidade. Olha, nós reconhecendo isso, nós vamos buscar nele, que pode tudo, nele que fez tudo, nele pelo qual tudo se fez e é para ele. Então, vamos orar? Vamos orar antes de nós continuarmos esta conversa ou esta pregação. Veja como você quiser ver. Eu costumo falar que eu falo de Deus, falo com Deus e converso com os irmãos. E nós chegamos a uma compreensão. Então, nos cultos que eu participo, eu costumo dizer também o quanto é bom termos a oportunidade de poder falar de Deus e de ouvir Deus falar. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui esta noite, Senhor. Sabemos, ó Deus, que não sabemos de tudo. Sabemos, ó Pai, que temos muito que aprender. Pai, nós estamos aqui agora buscando ao Senhor. Buscando entender um pouco, aprender um pouco e fazer melhor. Fazer melhor, Pai, porque nós fomos criados não para errar, mas para acertar. Mas todos nós, Pai, que erramos no Senhor, temos a oportunidade de acertarmos. Por isso, esta noite, Senhor, que meu irmão, minha irmã, possa sentir o quanto o Senhor está de braços abertos para nós e de ouvidos atentos à nossa oração. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que aquele que se encontra enfermo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, com o poder que há na Tua palavra, que esse que se encontra enfermo seja curado, em nome de Jesus. Pai, toma esse da planta dos pés ao alto da cabeça. Espírito Santo do Senhor, Espírito esse que esquadrinha corações. Pai, esquadrinha o nosso coração. E veja, Pai, se há algo em nós que não é do Senhor, que não procede, ó Deus, do seu altar. Por isso, em nome de Jesus, tira de nós tudo que não te agrada e põe em nós o teu amor. Pai, a tua longanimidade, a tua paciência, Pai. Pai, e age com o teu poder e misericórdia. E que a tua graça, Senhor, nos envolva. Sabemos que não merecemos, mas precisamos dela. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti nesta hora, Senhor, entra, Pai, nos lares que ainda não Te têm. E naqueles, Pai, que já proclamam o Teu nome, naqueles que já Te têm como Senhor e Salvador,
Pai, que o Senhor possa reinar e tirar todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, acampe os seus anjos nos 4 cantos da casa. Pai, que os teus anjos cerquem, Pai querido, as nossas residências. E livra-nos, Pai, tal como no Egito. O sangue do Cordeiro estava na porta e o anjo da morte não teve poder. Por isso, meu Deus e meu Pai, o sangue do Cordeiro já não está na porta, está sobre nós. Naquela cruz, Pai, foi vertido o seu sangue sobre o teu povo. Por isso, meu Deus e meu Pai, como teu povo, livra-nos de todo mal. Pai, recebe agora, Pai, a nossa palavra e fala, Pai, da tua palavra para conosco. Recebe agora, Senhor, a nossa oração, Pai, e continue falando conosco. Entra, Pai, na nossa casa, faz morada em nossos lares. Senhor, nos ajuda a organizar o que está bagunçado. Pai, nos ajuda, Pai, a refazer, Pai, o que foi quebrado. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos entender e ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Bom, eu quero compartilhar com os irmãos de muitas coisas que eu tenho vivido. Mas eu confesso para os irmãos que eu tenho ouvido algumas coisas nos meios de comunicações que tem nos chateado. Nós só estamos aí saindo agora. Parece que o ano só começa depois da festa da carne. Parece que o ano só se inicia depois da bagunça. Então vamos lá. Eu quero falar com os irmãos que nós temos que ter fé. Temos que ter fé para abençoar os nossos irmãos que ainda não veem como nós vemos, que ainda não sente o que nós sentimos, que ainda não tem ainda um contato direto com a palavra. E aqueles que têm contato com a palavra, nós temos que orar para que cada dia mais eles tenham a compreensão. Não é falar bonito, não é ter uma compreensão que os outros têm, mas uma revelação vinda do céu. O Senhor tem palavra para a tua vida. O Senhor tem revelação para a tua vida. E nem tudo que Ele falar para você servirá para mim. Nem tudo que Ele falar para mim vai servir para você. Mas existem coisas que nós podemos compartilhar, que está escrito, é imutável, é a vontade de Deus e pronto. Eu gosto também da palavra do Senhor que diz assim, que a palavra do cristão tem que sim, 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 não, não. Que fora disso, aumentar isso, a procedência é maligna, é ruim. Então, que eu e você possamos falar a verdade, nada mais do que a verdade, doa a quem doer. E se nós ainda não temos certeza da verdade, que nós venhamos, através do Espírito Santo, buscar aprender para ensinar. Porque ao longo da nossa caminhada, nós vamos perceber que há muitas pessoas hoje que estão depressivas, estão perdidas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E existem pessoas que hoje estão rindo, mas quando choram, pensam até em tirar a sua própria vida. Eu conversei com pessoas que já pensaram em suicídio. Você já pensou em suicídio? Olha, eu já pensei. Eu tive uma época da minha vida em que eu pensei em tirar minha própria vida. Olha para você ver. E eu já pensava conhecer um pouco de Deus, conhecer o Evangelho. Então nós vemos aí que hoje nós vimos pastores, homens doutorados na palavra, homens teólogos, conhecedores do Evangelho. Mas a questão é não só a letra, mas o dono, o que falou. É entender que o Senhor vai além da letra. Além do que eu leio, além do que eu estudo, vai o Senhor. O Senhor pode abençoar um ladrão, um estuprador, um pedófilo. O Senhor pode abençoar e converter. O Senhor muda, transforma, sabe? O homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser homem, sabe? O Senhor transforma, traz de volta, sabe? Ao curso natural, né? Que é homem com mulher, mulher com homem, né? É esse curso. Agora, como que eu posso dizer para você? Nós vamos encontrar de contrapartida pessoas que não concordam com isso. E cada um tem direito a ter a sua opinião. Mas a do Senhor é uma só. Ele é imutável e pronto. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, tem pessoas que podem ignorar ele agora, no começo, no princípio, mas não poderá ignorá-lo
no final. E o final vem para todos. Não existe um só homem que pode bater no peito e dizer assim, olha, eu vou viver para sempre. A morte não tem domínio sobre a minha vida. Não existe esse homem. Sabe por quê? Porque a morte só não tem domínio sobre o povo de Deus. Por quê? Uma vez que morra, Jesus o ressuscita. Jesus tem poder para isso. Jesus é o único Deus que nós conhecemos aí, que morreu e venceu a morte e ressuscitou. Jesus, não tem outro. Agora, deixa eu falar algo para você. Eu, ao longo da minha vida, tive a oportunidade de acertar, mas errei bastante. E ao errar, eu tive a oportunidade de continuar no erro ou melhorar a minha vida. A palavra que eu quero hoje compartilhar com você se encontra lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Aqui se trata de Jesus na terceira vez aparecendo aos discípulos. O título diz assim, olha, Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Olha, aqui eu quero só frisar nisso. Os homens, logo após a morte de Jesus, eles estavam meio que cabisbaixo, eles estavam inconformados, mesmo sabendo que Jesus morreu e ressuscitou. Eu quero dizer para você que mesmo Jesus tendo prometido, tendo falado, e já havia aparecido para eles, os homens ficaram meio que cabisbaixos, ficaram tristes e voltaram às velhas práticas, voltaram a pescar. Então, Jesus vai e aparece a eles novamente ali. E eles haviam, como na primeira vez que ele apareceu, que ele foi lá e os discípulos haviam pescado, ou melhor, saíram para pescar a noite toda e não pegaram nada. Então, assim foi dessa vez também. Só que aí Jesus vem e diz para eles, olha, lança a rede do lado direito. Então, e eles, traduzindo, eles vão e pegam os peixes. Pegam e diz a palavra, e eu creio nisso, sabe? Que foi tão bem sucedida quanto a primeira vez. Então, Jesus, quando eles estão chegando à margem, por volta ali de 100 metros, eles avistam Jesus. E logo um deles percebe que é Jesus, né? Mas Pedro ainda não havia percebido, mas o outro diz a ele. E você vai perceber aqui que quando eles chegam, olha que interessante, Jesus já tem peixe ali. Ele já está preparando peixe. E tem pão também. Mas ele diz aos discípulos, traz alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Olha, tem muita coisa aqui nessa palavra, tá? Mas eu quero ficar com a conversa que ele desenrola com Pedro depois, né? Que ele vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. E aí ele fala de novo, Pedro, tu me amas? Por que ele fala por 3 vezes? Olha, alguns vão dizer também aí, porque quando Pedro nega, Pedro também nega 3 vezes, né? Mas existe uma simbologia aí. Mas eu quero deixar para os irmãos que eles foram chamados para serem pescadores de almas, mas eles tornaram a fazer as velhas práticas. Existem alguns de nós que andam com Jesus e na primeira frustração, desistem. Existem aqueles, por exemplo, que voltam a fazer o que faziam antes ou até pior, quando já tem em si o chamado. Eu quero aqui apenas frisar isso, o chamado. Você sabe qual é o teu chamado? Eu sei hoje qual é o meu chamado. E eu sei que pessoas, ao longo da caminhada, vão criticar, vão falar, vão tentar me impedir. Eu sei também que eu mesmo posso me frustrar com algumas coisas e chegar a pensar em parar. Mas eu não tenho motivo hoje para isso. Sabe por quê? Uma vez que a história já me foi contada. A história já me foi contada. Que não, olha, Jesus já me advertiu que eu terei aflições, né? Mas ele disse, olha, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, como ele venceu? Aprenda com Jesus. Como vencer o mundo? Aprenda com Jesus. Como vencer a você mesmo? Aprenda com Jesus. A Bíblia vai dizer assim, Jesus dizendo, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se, toma a tua cruz e siga-me. Olha, eu fico pensando comigo aqui que a vida nunca vai ser fácil. Não fique pensando que a vida vai ser fácil. Mas tome a sua cruz e siga a si mesmo. Existem pessoas servindo a Jesus hoje, mesmo com as suas percas. Existem
pessoas que perderam grandes empregos, grandes oportunidades, grandes posições, sabe? Enfim, existem pessoas que perderam até mesmo membros, foram amputados. Existem tantas coisas que podem entristecer uma pessoa e até levá-la a desistir de seguir a Jesus. Mas de contrapartida, nós vamos entender que há muitas pessoas que não desistem por nada. Não desistem. O meu conselho esta noite para você: não desista, não desista, continue. Sabe por quê? Aquele que nos chamou e nos predestinou, ele nos ajuda através do seu Santo Espírito. Ele vai nos ajudar através da sua palavra. Através das orações você vai encontrar força suficiente para continuar lutando. É o que eu faço. E continuar dividindo. Hoje, eu costumo dizer para as pessoas: você tem um pouco? Tem? Então me ensina. Eu tenho um pouco? Eu vou te ensinar também. Na rua, quando eu estive nas ruas, e eu sofri bastante, eu conheci pessoas que mesmo naquelas condições ruins, dividiam o que tinham. Olha, eu conheci pessoas que até me protegeram na rua. Pessoas que tinham uma habilidade de sobrevivência nas ruas. E me explicavam, falavam: olha, irmão, ó, ô negão, vem, ó, ô Marcos, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então eu pude perceber que tem gente boa fora do caminho. Que tem gente boa perdida. E aqui, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas, eu entendo que Jesus está dizendo: olha, eu te chamei para cuidar de vidas. Eu te chamei para trazer as almas. O meu trabalho foi esse. Eu vim não para julgá-los, nem para condená-los. Eu vim para salvar. Então, agora, o trabalho dos discípulos, o trabalho, sabe, dos apóstolos, o trabalho da igreja hoje, continua sendo o trabalho de Jesus. É assim que eu compreendo. Continua sendo o trabalho de salvação. Então, aprender mais para ensinar mais. Esses dias eu estava me perguntando, fazendo uma meditação. Por que Deus não se limita, às vezes, em permitir que nós soframos? Olha, Deus, ele não se limita. Ele não diz assim: olha, os meus não vão sofrer. Não, ele vai dizer: em cima de alguns sofrimentos, nós vamos ganhar. Por exemplo, imagine você, foi fácil para José. José, filho de Jacó, que tinha uma promessa. Jesus deu a ele sonhos, Jesus deu a ele sonhos, o sonho dos feixes que se dobravam, sabe? Ele teve sonhos. Então ele teve sonhos do sol, a lua, as estrelas, que era seu pai, sua mãe, seus irmãos, se dobrando diante deles. Nossa, parecia tudo lindo, maravilhoso. Mas ele não contava que entraria em cena os seus irmãos, o ódio dos irmãos por ele. A falta de carinho, de afeto, por eles, a inveja. E aí, mas em cima desses erros dos irmãos, José depois, lá na frente, ele compreende. Ele diz: não era vocês, o próprio Deus tinha que fazer isso, sabe? Permitir que essas coisas acontecessem. Mas não foi fácil. Deus tira um jovem do convívio com seu pai, Deus tira um jovem do convívio com seus irmãos, tudo para que o seu propósito se cumpra. Olha, tem coisas acontecendo comigo e com você que agora, talvez, a gente não compreenda. A gente até se pergunta: poxa, meu Deus, olha, eu oro, eu peço, eu busco. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Calma aí, meu irmão. Calma aí, minha irmã. Olha, o plano de Deus, a Bíblia diz, olha, o plano de Deus, tá? O plano de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Olha, mas às vezes eu fico pensando assim: ela é boa para quem? Para o propósito do reino. Ela é agradável para quem? Para Deus, porque o homem, quando passa pela prova e é aprovado, a gente vê aqui na palavra, os homens, os profetas, nós vemos aqui na palavra, os servos dele, sabe? Paulo, olha para Paulo. Paulo passou tanta coisa, sofreu perseguições, naufrágio, apedrejamento, sabe? Enfim, sofreu tanto. Mas olha as frases de Paulo, as palavras que ele falava. E eram tudo palavras e frases poderosas. Não é palavras de alto efeito, de grande efeito. Não, era
era verdade. Ele falava, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, enquanto Deus me der força, eu suporto todas essas coisas aí. Olha, ele fala, combati um bom combate, olha, sabe? Encerrei a carreira, mas guardei a fé. Em momento nenhum, Paulo diz, eu ganhei todas as batalhas, eu venci tudo deu certo, foi tudo suave, foi tudo bom, tudo agradável. Não, mas ele diz, eu servi ao propósito. Eu servi ao propósito de Deus. Ele pregou, ele implantou igrejas, ele mandava preso, ele mandava carta que libertava quem estava aqui fora. Você tem noção do que é isso? Alguém que tem uma palavra libertadora, mas vive mais em prisões do que qualquer coisa. É a história de pessoas que pregam a saúde, mas vivem doentes. A história de pessoas que pregam a riqueza, eu sirvo o dono do ouro, o dono da prata, mas vivem numa miséria, numa pobreza, sabe? Porque a prosperidade não tem a ver com riquezas, tem a ver com bem-estar, tem a ver com estar bem. Eu vejo pessoas hoje que têm uma família grande, desunida. Aí eu vejo pessoas que têm 2 pessoas, 3 pessoas na família unidas, um cuida do outro. Olha, como é que se explica isso? É uma riqueza que o ouro e a prata não compram. Então, não é o ouro e a prata o mais importante. Precisamos aprender essas coisas também. Então, essa palavra aqui, quando ele fala assim, Pedro, a importância para mim não é o quanto você vai pegar de peixe, isso eu posso te dar. A importância para mim não é o quanto vocês vão ganhar de dinheiro, mas é o quanto de pessoas vocês vão ajudar a trazer para o reino, a levar a salvação. O quanto de pessoas vocês vão ajudar a curar, sabe? O quanto de pessoas. Então ele está dizendo assim, ei filho, ei filha, tu me amas? Então faz a minha vontade. A minha vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável. Qual é a minha vontade? A minha vontade é a vontade do meu Pai. Olha o que ele diz lá no Getsemane. No Getsemane, quando Jesus estava prestes a passar pelo seu pior momento, ele orou e a Bíblia vai relatar que ele transpirou sangue, sabe? Que é um estado de tamanha angústia que ele transpirou sangue. E ali ele diz ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Entendeu? A vontade de Deus qual foi? Que o seu filho pagasse o preço, que o seu filho morresse pela humanidade, para que a humanidade fosse salva por ele. Essa é a visão de Deus. Lá em João 3,16, nós conhecemos bem, eu vira e mexe estou falando dessa palavra. 3,16, João 3,16, vai dizer, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, nem o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu entendo isso da seguinte maneira, já que ele me salvou, a minha vida é dele, eu pertenço a ele. Então ele vira para mim e diz, Marcos, você me ama? Aí por tudo que ele fez para mim, eu digo para ele, Senhor, eu te amo. Marcos, você me ama? Senhor, eu te amo. Marcos, tu me amas? Senhor, eu te amo. Ele diz, então cuida dos teus irmãos. Cuida do teu próximo. Cuida daqueles que eu vim para salvar. Cuida, faz a minha vontade. Quem me ama, faz a minha vontade. Quem me ama, me obedece. Então eu entendo essa mensagem dessa maneira. E eu vivo assim hoje, sabe? Independente de pessoas que se levantam contra mim, de pessoas que não gostam de mim, de pessoas que me atacam, isso, aquilo. Olha, eu vou seguir o que Jesus mandou eu fazer. Eu vou tentar me esforçar para amar essa pessoa. E para dizer a ela, olha, ame a Jesus. Ele morreu por você. Ele veio por você. Olhe para Jesus e veja tudo que ele fez por amor de nós. Então, meu irmão, minha irmã, essa noite eu estou aqui meditando, marcando algumas coisas aqui, e eu não ia nem gravar, na verdade. Depois, Deus colocou no meu coração para gravar uma live, para dar uma mensagem a quem interessar,
possa. Quem tiver precisando, que pegue e aprenda alguma coisa. Tem um livro que me deram, eu ainda não li ainda, tá? Mas o título é muito sugestivo. O livro diz assim: Ele escolheu os cravos. Ele escolheu os cravos, ou seja, ele escolheu os espinhos. Ele escolheu o que era para mim e para você de pior, de ruim. Ele escolheu a minha morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele escolheu a sua morte. Aquilo que era para nós, ele tomou sobre si. Lá em Isaías 53 vai dizer sobre isso. Que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, sabe? Então aquela morte de Jesus era para mim e para você. Então hoje, como rejeitar um pedido dele? E ele diz: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Então cuida dos meus filhos. Tu me amas? Então cuida dos teus irmãos. Tu me amas? Faça essa pergunta para você. Você ama Jesus? Então abençoa teu irmão, perdoe teu irmão, perdoe tua irmã, perdoa pai, perdoa filho, perdoa. Simplesmente perdoa. Meu irmão, a história de José, como eu estava dizendo, a história de José, como que ela se desenrola? Você viu o que aconteceu? José chega ao seu objetivo, mas ele passa anos longe das pessoas que ele ama. Tudo por amor a Deus. José teve a oportunidade de pecar, mas não pecou. José teve a oportunidade de negar sua fé, mas ele não negou. Meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, não negue, por menos que você saiba, por mais que estejam te perseguindo, por mais que estejam falando de você, fique tranquilo, sabe? Tem muita gente que sabe muito e faz pouco, tem muita gente que faz muito e sabe pouco, mas sabe o que Deus põe na balança? É o que está no teu coração. Como eu falei, de Abel e Caim, de Caim e Abel. Deus viu o que tinha no coração. Ele tem visto o que tem no meu coração, o que tem no teu coração. Ele sabe quais são as nossas intenções. Ele sabe. Então, para aqueles que estão meio que perdidos ainda, sabe? Porque eu tenho pessoas que eu conheço que odeiam, que têm sentimentos ruins por outras pessoas. Sabe o que eu digo? Olhe para Jesus. Aprenda com Jesus. Fale com Jesus. Eu duvido que você vai resistir o amor de Deus. Então, se você não resistir o amor de Deus, esse amor, ele me convence, ele me converte. Esse amor de Deus, ele faz com que eu perdoe. E é simples assim. Existem pessoas hoje que se afastam de mim. Mas eu tenho que continuar de braços abertos. O meu conselho para você, continue de braços abertos para essas pessoas. O fato de eu não concordar com o que a pessoa está fazendo não faz com que eu tenha o direito de odiá-la. Odiar não. Odiar é algo muito forte. Olha, quando o meu mestre é amor, quando o meu mestre é perdão, o que eu posso fazer é dizer a essa pessoa: olha, o que você faz não é bom. É melhor parar. É melhor desistir desse caminho. Sabe? Porque o caminho da paz ainda é o melhor. O caminho da união ainda é o melhor. O caminho do perdão ainda é o caminho de Jesus. Ele veio para perdoar a humanidade. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para nos indicar. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A porta é Jesus. Amém? Olha, eu estava conversando essa manhã com um amigo meu, amigo e irmão, Anderson, homem de Deus, homem abençoado, homem que já passou por várias situações, principalmente de milagre, curas de enfermidade, né? Homem que teve a oportunidade de abandonar Jesus, né? Na morte do seu pai, nos problemas que ele teve, enfim. Olha, e ele não abandonou, ele não deixou. E essa manhã eu estava me preparando para algumas coisas e pensando em algumas coisas, e de repente eu fui vendo as mensagens que ele me mandou.
E daqui a pouco eu comecei a conversar com ele. Ele me liga e começamos a conversar. Tal. E nessa conversa, Deus encheu meu coração de algo que ele nem sabia. E eu precisava ouvir. Eu vendo ele relatar sobre a sua fé, dentro de algumas coisas que ele está passando, fez com que a minha fé também desse um salto logo de manhã. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, olha, quem sou eu? Quem é o meu Deus? Então, quando eu penso quem sou eu, sou um filho. Quem é meu Deus? Ele é o meu pai. Quando eu penso que eu tenho, que eu posso e como eu estou, eu preciso do pai. Eu preciso do meu pai. E quando eu clamo ao pai, eu percebo que o pai cuida dos seus. Então, quando ele estava me falando, eu vi o cuidado que Deus tem com ele, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu ministério, com relação à sua família. E eu falei, meu Deus, parece que em alguns momentos nós acabamos por esquecer quem Deus é. Nós esquecemos quem nós somos para ele também. Você sabia que ele é pai, ele é amigo, ele é irmão, ele conhece a mim e a você. E ele também nos corrige dos nossos erros. Porque uma das coisas que faz com que o ser humano erre ou peque ou se sinta mal é o não saber das coisas. Então ele nos ensina e nos corrige. A Bíblia vai até dizer que ele até castiga se necessário for e repreende a quem ele ama. Sabe por quê? Porque ele quer que eu e você acertemos. Olha, já ouviu falar de caráter, né? Ainda existem pessoas no meio do povo de Deus que são mau caráter. Mas Jesus muda isso. Ele dá jeito para tudo. Ele é o Deus do impossível, verdadeiramente. Ainda existem pessoas mentirosas no nosso meio. Ainda existem pessoas maldosas no nosso meio. Sim, estou falando na igreja. A igreja está em obra. A noiva está sendo preparada. Então, faça o seguinte, faça um favor para você e para Deus também. Obedeça a Deus, abençoando teus irmãos. Obedeça a Deus, se tornando exemplo. Eu preciso me esforçar bastante para ser exemplo. Eu tenho pessoas hoje que me seguem, né, nas redes sociais. Eu tenho pessoas que me ligam, pedem oração, pessoas que pedem conselhos. E aí esses dias não, hoje de manhã, eu estava falando com a minha esposa que eu preciso me lembrar de quem eu sou. E eu digo para ela, lembre de quem você é. Lembra de tudo que você já passou. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão de pé porque estão olhando para você. Estão dizendo, se ele pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. É errado isso? Claro que não. Sabe por quê? Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, olha, eu estou imitando. Ele fez desse jeito, eu vou fazer também. Ele perseverou, eu vou perseverar também. Olha, principalmente nas coisas boas, é claro. Tente reproduzir as coisas boas que as outras pessoas fazem na tua vida também. E você terá resultados melhores. Eu creio dessa maneira. Por isso que o evangelho, para mim, eu não procuro tirar coisas dos evangelhos. O evangelho que tira coisas de mim. Eu pego manias, jeitos, né, falas, pensamentos. E aí a Bíblia vem e diz, não é bem assim não. Ô Marcos, não pense assim não. Vira e mexe, a minha conversa com a minha mulher é dizer assim, precisamos ter fé, acredite, vai dar certo, já deu certo. Olha, sei que não é fácil, suporte. Tem coisas que nós pensamos, eu não vou aguentar. Não aguento, agora eu não vou aguentar. Aguenta sim. Então, e quando eu penso que este livro diz assim o título, ele escolheu os cravos, o que você escolheu com Jesus? Eu escolhi segui-lo. E quando eu escolhi segui-lo, eu comecei a estudar a sua palavra, a pensar na sua palavra. E ele diz que no mundo eu vou ter aflições. Qual parte que eu não entendi? Qual é a parte que você não entendeu? Ele nos avisou. Vocês vão ter aflições.
tem bom ânimo. Mas aí vem o conselho, tem bom ânimo. O que o salmista no Salmo 121 diz? O que ele diz? Eleva os meus olhos para os montes. De onde? A pergunta, de onde me virá o socorro? E aí vem, o meu socorro vem do Senhor, que criou céus e terra. Está tudo aqui na palavra, está tudo escrito. Preciso meditar nela, pensar nela, me alimentar dela, sabe? E mesmo que você não se torne um grande pregador, se torne um grande vivenciador das coisas de Deus, se torne um praticante para você, para a tua família, se torne um cidadão melhor, um ser humano melhor. Eu falo muito de superação, mas eu acho que a maior superação é superar a mim mesmo. Há momentos que eu olho para mim e digo, acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir. E aí eu mesmo preciso dizer, vai dar sim, não tentou ainda, se esforça. Porque eu acredito que não dá para dizer se vai ou não dar certo sem tentar e sem dar o melhor de nós. E outra coisa, hoje escuto muita coisa nas redes sociais, mas eu procuro ver aquilo que serve para mim, aquilo que está à luz da palavra. Então por isso que eu vou devagar, vou com pouco, sabe? Eu não posso virar para você e dizer assim, olha, seja sábio como Salomão. Para! Até Salomão, com toda a sua sabedoria, pecou. Seja guerreiro como Davi. Davi, mesmo sendo guerreiro, mesmo tendo se tornado rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, pecou. Eu não posso dizer para você, seja como Jacó, seja como José. Não! Seja você adquirindo o conhecimento que esses homens tiveram na palavra, a ajuda que esses homens obtiveram de Deus, busque em Deus. Ou seja, tira dessas histórias desses homens, grandes homens de Deus, homens que sim erraram, mas tiveram grandes acertos. Tire, aproveite e diga para Deus, Senhor, que esta mensagem possa tirar de mim o medo, possa tirar de mim, Pai, sabe, os erros que eu cometo. Muitas vezes somos ansiosos, que essas mensagens possam tirar de nós a ansiedade. Então que nós possamos parar e pensar no que a Bíblia diz. Eu não vivi no tempo desses homens. Você não viveu no tempo desses homens. Então, há histórias desses homens que vão se encaixar na sua, na minha história, em algum momento. Mas dizer que eu vou ter a vida de Davi, ou a vida de Josué, ou a vida de Abraão, ou a vida... Não é bem assim. Mas a palavra do Senhor tem poder. Teve no passado, tem no presente e terá no futuro. Como é esta palavra? Como que esses homens obtiveram sucesso, êxito nas suas caminhadas? Lá em Hebreus capítulo 11, vai dizer que foi pela fé. Foi pela fé que esses homens alcançaram tudo isso. É pela fé, pelo firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Eu não preciso nem ver, eu acredito. Eu acredito. Agora, deixa eu dar um testemunho para vocês. Você sabia? Eu ainda tenho pessoas, depois de muitos anos, eu ainda tenho pessoas que não falam comigo. E tem pessoas que falam comigo e não falavam antes. Quando eu estava nas drogas, quando eu estava nas ruas, quando eu estava aí em casas de recuperações, saindo de uma casa, entrando em outra, de uma internação e saindo de uma e entrando em outra. Tem gente que me ignorou totalmente e que hoje tornou a falar comigo novamente. Tem pessoas que hoje só me respeitam porque olham para mim e veem, olha, como que ele venceu? Como hoje ele tem família, né? Estou casado e bem casado, graças a Deus. Tenho filha, sabe? Como esse homem, sabe? Então eu quero dizer para você que é persistindo na palavra, ficando no caminho do Senhor, independente do que falam de mim, independente do que pense. Então meu conselho para você é a mesma coisa. Vão falar de você sim, e vão falar mal. E alguns vão te caluniar.
Alguns vão falar que você faz coisas que você não faz, mas você não pode de maneira nenhuma ficar se baseando nesses que falam mal. Eu me baseio no que a palavra diz. A Bíblia diz: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para lhe dar aquilo segundo a sabe. Então, o Senhor pensa bem de mim e de você. O Senhor não pensa mal. O Senhor está por todo o tempo mandando pessoas, mandando mensagens para me levantar, para me motivar, para me fazer ir adiante, porque a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Então pare, às vezes você mesmo pensa mal de você. Deixa eu te dizer, você acha realmente que existe alguém na Terra perfeito? Perfeito não tem, não tem. Tem coisas sobre pessoas que você conhece, que eu conheço. Se nós soubéssemos, nós pararíamos até de falar com essas pessoas. Você sabia? Tem gente que tem segredos tenebrosos. Tem gente que realmente tem comportamentos terríveis. Só que não cabe a mim e nem a você ficar julgando e nem condenando ninguém. Isso é coisa para Deus. E Deus, no momento, sabe o que eu sei de Deus? Ele vem e corrige. E se for necessário, ele castiga. Porque ele ama. Sabe o valor de um ser humano? O valor de um ser humano, quando eu assisto esses programas policiais, sabe, esses jornais que falam sobre mortes, eu vejo mortes de todas as idades. Tem gente matando crianças ainda. Aconteceu no passado, está acontecendo hoje. Tem gente matando o cônjuge, homens cometendo feminicídios, com mulheres tão franzinas, homens, sabe, dando soco, paulada, facada, tiro, sabe? Pessoas que estão em posições favoráveis, trabalhando, param de fazer isso para matar alguém. Você viu o caso do síndico que vai lá e mata a mulher por causa de que ela estava dirigindo os apartamentos da família. Sabe? Criou-se pessoas que começam a beber juntas, terminam em morte. Pessoas que vão roubar uma moto e já dão um tiro na cara do outro, de um pai de família. Eu estou vendo coisas terríveis. Sabe o que me dá esperança? A palavra. A palavra me dá esperança para viver o meu momento. Eu quero te dar um conselho. Viva o teu momento agora. Você não sabe o dia de amanhã, se você estará vivo ou não, se quem você ama estará vivo ou não. Não perca tempo. Eu não vou perder tempo como faz os meus inimigos. Ficar perdendo tempo falando mal. Os meus inimigos ficam falando mal de mim, sabe? Tem familiares que falam mal de mim. Gente que deveria procurar se entender comigo. Mas preferem viver esse impasse. Tá bom, eu de verdade vou seguir minha vida, porque eu percebi uma coisa quando eu estava no mundo das drogas, quando eu estava na rua, passando em albergue, morando debaixo de ponte, dormindo em papelão, nas calçadas. Sabe o que eu percebi? Que quando nós estamos levando uma vida, temos que aproveitar, porque a qualquer momento ela pode acabar. Eu conheci o que era ruim nas ruas. Agora eu vou perder tempo. Não posso de maneira nenhuma. É o que eu falo para as pessoas que eu prego na casa de recuperação. Tem jovens lá na casa de recuperação que eu falo e grito com eles e falo para eles, ó, para com isso, volte a viver, para de culpar a tua família, para de culpar a sociedade, para de culpar o governo, quando você não está fazendo a sua parte. Faz primeiro a sua parte e livra-se daqueles que não faz a deles. Chega de ficar falando o que não te deram, ai, não me ajudaram, minha família não entende, minha mulher não entende, meus filhos não entendem, não sei quem não entende. Você
Se entende? Pega a tua cruz, meu irmão, segue. Pega a tua cruz e segue. Sabe? E segue. Eu tenho filhos que não falam comigo. Não quer falar, o problema é deles. O problema é deles. Eu tô aqui, ó, de braços abertos. Quer me amar? Ame. Não quer amar? Segue tua vida. Vai ser feliz. Sabe por quê? Porque tanto a minha vida como a vida dos meus filhos, uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar aqui. Dos meus inimigos, mesma coisa também. Sabe, meus inimigos? Quem se levanta contra mim? Uma hora vai acabar. Fica perdendo tempo aí falando mal de mim. Fica perdendo tempo aí me perseguindo. Entendeu? Ninguém vem aqui pedir uma conta para pagar. Ninguém vem aqui pedir, sabe? Trazer uma cesta básica, ajudar ou comprar um remédio pro meu filho, para minha filha, para mim. Ninguém. Agora eu vou ficar perdendo tempo. Meu irmão, minha irmã, acorde. Ó. Tem gente que não pode tomar nem um copo com água. Não pode tomar nem um pouquinho de água, sabe? Porque está entubado lá no hospital. Tem gente que está na cadeia. Não pode ver quem quer, não pode abraçar quem quer. Não pode, não pode. Agora eu posso, não vou fazer? Vou tomar um copo com água, vou abraçar quem quiser ser abraçado. Quem não quiser, eu me afasto. É simples. Você sabia que até Deus, olha o que ele diz na sua palavra: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Jesus é o próprio Deus dizendo, ó, achega-se a mim, vem, que eu vou me achegar. Agora tem gente que não se ligou ainda. Não se ligou que cada minuto, cada hora, cada dia é perca de tempo ficar brigando. É perca de tempo ficar pensando besteira. Ó, estou lendo esse livro aqui. Livro muito bom, benção. Tá? Ó, A Herança do Homem Sábio. A herança do homem sábio. Seja sábio, seja sábia. Você ouviu aquela palavra que diz assim, que a mulher sábia edifica e a tola destrói? Então, tem muita gente vivendo vida de tolo, destruindo. Acha que está ficando com raiva do outro e que está prejudicando o outro. Quando, na verdade, o mal está em você, viu? Está em você que não perdoa. O mal está em quem não perdoa. Então, deixa eu te dizer, e se o mal está em você, não adianta orar não, tá? Não adianta falar achando que Deus está do seu lado, porque Ele não está. Ele não está. Olha, tem gente que fez tanto mal para mim, e sabe o que Deus me fez? Abençoa. Ora por eles. E não é orar, mata eles, Jesus. Não. Não é orar pedindo para Deus matar, não. É orar e falar, Senhor, faça com que ele seja abençoado e seja feliz, a ponto de, se não quer viver bem comigo, que viva em paz, então. Que viva em paz na vida dele. Segue. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. Não sei nem por que eu fui para esse lado aqui, mas vamos lá. Meu irmão, então, eu fico pensando às vezes, o quanto Davi sofreu depois do seu pecado com Betseba. Porque Davi, rei, homem segundo o coração de Deus, vai, em vez de estar na guerra, fica no palácio, acaba avistando a mulher lá, chama a mulher de Oríades, né? Tem relação com ela, acaba engravidando a mulher, depois chama Oríades, manda o homem lá na frente da batalha, lá para o homem morrer. Davi fez uma coisa horrível, mas uma outra coisa que Davi tinha era o coração voltado. Quando ele se arrependia, ele se arrependia. E ele se arrependeu. Mas mesmo assim, Deus o castigou, disse, ó, a espada não vai sair da tua casa. E a espada não saiu da casa de Davi. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus continua amando Davi? Claro que sim. Deus perdoou Davi? Claro que sim. Mas, ó, o fato de eu errar não me isenta, tá? De pagar os resultados. Sabe? Eu sou livre, sabe, para fazer ou não fazer, mas eu sou preso aos resultados.
Se eu fizer, tem resultado. Se eu não fizer, tem resultado. Se eu fizer o que é bom, tem resultado. Se eu fizer o que é ruim, tem resultado. É o que aconteceu na vida desses homens. Então, hoje, estou, graças a Deus, né? Estou casado e converso muito com a minha esposa. Confesso para os irmãos que é muito prazeroso saber que eu tenho uma pessoa para contar, uma pessoa para dividir as dores também, uma pessoa para dividir as alegrias. Isso é muito bom. Eu fiquei muito tempo só e foi bom. Foi bom ter ficado só, eu aprendi a valorizar a companhia. Você valorize sua companheira, valorize seus filhos, valorize quem está do seu lado, sabe? E não despreze quem não está, mas libera a bênção, vai com Deus, vai em paz. Se for para atrapalhar, vai em paz. Seja filho, filha, seja quem for, vai em paz. Se for para atrapalhar, leva a sua vida. Agora, se for para agregar valores, se for para somar, chegue perto, venha para perto. É assim, é simples. Leva-se uma vida toda para aprender essa lição. Aí eu aprendi e não vou viver. Eu vou viver, meu irmão. Eu vou viver. Minha criança tem hora que ela quer pular, ela quer que o pai leve ela de cavalinho, ela quer que o pai rola. Tem hora que a gente tem que pegar aqui, sabe? E quebrar as coisas, brincar de quebrar, de amassar e também de consertar, sabe? Porque é criança. E ela vai crescer. E não vai querer mais fazer isso. E eu estou envelhecendo. Daqui a pouco eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo brincar com meus filhos. Então eu não posso perder tempo. E você? Vai ficar perdendo tempo? Para com isso. Agora, se você quiser perder tempo, tudo bem também. Só que no final não reclame. Não diga que Deus não te ajudou. Não diga que Deus não te deu oportunidade. Lógico que deu. Então, meu irmão, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Cuida dos meus. Cuida dos seus irmãos. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Então cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, perdoa. Quem ama, cuida. Quem ama, perdoa os seus irmãos. Cuida dos seus irmãos. Faz o melhor para os seus irmãos. Tá bom? E assim, se você tem algo bom, compartilhe. Se você não tem nada de bom, procure. Porque é tão bom ajudar pessoas, é tão bom compartilhar. Né? A gente vê aí na internet, quem tem dinheiro, dá dinheiro. Quem não tem dinheiro, conta história. Não, quem não tem dinheiro, dê algo que o dinheiro não compra. Sabe? Dê o seu amor. O dinheiro não compra amor. Amor verdadeiro o dinheiro não compra. Dê sua amizade. Amizade verdadeira o dinheiro não compra. Então, aprendi muito ao longo dessa vida. E hoje eu digo para vocês, sabe por que Deus me manteve vivo até os dias de hoje? Para te entregar essa mensagem. E outras mensagens que virão. E outras mensagens que eu já entreguei. Da igreja que eu fui aí, que a pessoa falou: nossa, Deus me falou de manhã essa mensagem. E hoje à noite vem o Senhor e prega ela. Tem gente que Deus me usou para falar algo que só ela sabia. Só ela sabia. Sabe, Deus é assim. Nem eu sabia que Deus sabia que ia falar para essa pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Ore por mim, ore pela minha casa, ore pelos meus filhos, filhas. Eu tenho 6 filhos e 3 netos. Tenho netos na França. Ore pela minha filha Mariana. Ora pelo Marquinhos Gutierrez, pelo Marquinhos Filho, pelo Josué. Ora pela Maiara, tá bom? Pela Mariana que está lá também agora. Pela Débora, pequena Débora, minha caçulinha de 4 anos. Ore por mim, Marcos. Ore pela minha esposa, pastora Fabiana. Ore por nós, e nós vamos orar por você. Vamos orar então agora, em nome de Jesus. Deus está te ouvindo, sabe? O mesmo Deus que te vê errar, Ele te vê acertar também. O mesmo Deus que te vê cair, Ele está aí para te levantar também. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Pai, por esses irmãos que estão comigo.
Obrigado, Pai, pelos irmãos que vão chegar ainda. Obrigado, Pai, aonde essa live chegar, aonde essa mensagem chegar. Pai, quer seja, Pai, o pensamento em suicídio, quer seja, Pai querido, o pensamento em desistir, em sair de casa, em terminar o relacionamento, ou quem sabe em abandonar a igreja, abandonar o Senhor. Pai, quer seja o pensamento, Pai querido Deus Santo, que for, Pai, se não for um pensamento, Pai, que convém, Pai, que vá de encontro à Tua vontade, tira, Pai, deste coração agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, traz paz para essa família, traz paz, Pai, para esse coração, traz a paz que excede todo entendimento. Senhor, que a alegria volte a reinar nessa casa, que a alegria volte a reinar nessa família. Senhor, agora, em nome de Jesus, dá força, cura essa enfermidade, dá força para ela seguir, dá força para prosseguir, Pai. Não importa, Pai, que enfermidade seja, não importa, Pai, o diagnóstico do médico, o que o médico diz, o que importa é o que o Senhor diz, Pai. Então, em nome de Jesus, dá força, Pai, ao caído para que ele levante-se, e caminhe. Pai, em nome de Jesus, tira todo o empecilho, Pai. Abre as portas que estão fechadas, portas de emprego. Em nome de Jesus, Pai, abre as portas. Pai, as que estão aí abertas, mantenha-as abertas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Deus Santo. Pai, que aquele que está agora, Pai, sentindo falta do perdão, que perdoe. Desse que está agora, Pai querido, Deus Santo, afastado do seu ente querido. Pai, em nome do Senhor Jesus eu peço, Pai. Pai, que esses homens, Pai, que estão cheios de conhecimento, mas pouca vontade de fazer o que é certo. Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque conhecimento sem execução, sem ação, não funciona. Por isso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja amor, que haja paz, que haja união entre o seu povo. Pai, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa a minha vida. Pai, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor falou para Pedro, se ele te amasse, se ele te amava, Pai, nós estamos declarando, nós te amamos, Senhor. Iremos cuidar uns dos outros, iremos cuidar dos nossos irmãos, iremos cuidar, Pai querido Deus Santo, da tua igreja, sendo nós parte dela também. Somos a tua igreja, somos a tua noiva. Então, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, Pai. Pai querido, ajuda os endividados, aqueles que estão com problemas, Pai, de dívida. Pai, ajuda, Pai querido, os encarcerados, aqueles que estão presos, Pai, em prisões físicas, em prisões de vício. Pai, vem trazer, Pai, a cura e a liberdade para aqueles que estão presos nos vícios. Pai, em nome de Jesus, abençoe os pastores, os presbíteros. Pai, abençoa, Pai, os diáconos, os obreiros, os membros das igrejas. Abençoe os apóstolos, os bispos, bispa, Pai. Seja que cargo for, seja aquele também que não tem um cargo eclesiástico. Ó Deus querido Pai Santo, em nome do Senhor Jesus eu peço. Pai, abençoa, nos capacita, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria. Pai, toma nas tuas mãos a nossa vida, porque a tua vida é o que estamos vivendo. Por isso nós oramos e agradecemos. Em nome do Pai, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Filho Salvador da humanidade. Em nome do Consolador, Espírito Santo. É que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Que Deus continue nos enchendo da tua paz. Porque, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, sem paz é impossível viver. Porque com paz nós temos tempo para parar, pensar e nos organizar sobre o que vamos fazer. Hoje na minha vida tem que ser assim. Eu estava agora conversando também com uma pessoa muito querida, uma pessoa que é amigo. E ele disse para mim assim, ele falou, Marcão, o bom de você é esse sorriso. Ele disse que nunca me viu sem dar um sorriso. Eu disse para ele assim, é porque é de graça. Então, se eu tivesse que pagar por cada sorriso, não daria. Eu fiz uma brincadeira com ele, mas ele disse para mim uma história muito triste. Ele falou, Marcão, hoje eu estou afastado da igreja, estou afastado da família, estou
estou afastado dos meus filhos. Ele falou, estou vivendo hoje da minha casa sozinho, com 2 carros na garagem, um bom emprego. Então ele disse assim, Marcão, tudo que eu queria de volta, eu daria tudo que eu tenho para ter de volta a minha esposa, para ter de volta minha família. Eu disse para ele assim, olha, comece por Jesus. Comece por Jesus. Convide Jesus e ele vai te ajudar a organizar essa bagunça que foi nós que fizemos. Eu disse para ele que é ele que fez essa bagunça, então ele que arrume, mas com a ajuda de Deus. Deus nos ajuda a nos organizar. Quero mandar um abraço também para um irmão, para um amigo, para um pai, que em um determinado tempo da minha vida foi muito importante. Se a gente fala de alicerce, de casa, que é o que mantém as paredes, o que mantém o telhado, o que sustenta a casa, é um bom alicerce. Eu quero dizer para você que eu tive bons alicerces. Eu tive pai, eu tive mãe durante o tempo, mas eu tive o meu mestre de capoeira também, meu mestre Toninho, que é um exemplo para mim. Um determinado tempo, rapidamente eu quero dizer, eu encontrei ele em um lugar e ele falou sobre a questão de depressão. E ele não só me aconselhou, como também me deu um livrinho, que eu até fiquei de devolver e não devolvi. Tá? Nem sei onde foi parar esse livrinho. Eu sei que ele fez por onde de fazer o bem. Em um determinado tempo também, ao internado, ele me aparece na casa de recuperação. É um amigo, um irmão, foi um pai, não sei mais o que te dizer, o que esse homem foi na minha vida, o que ele é na minha vida. Eu só sei que ele é um bom exemplo. Passou por diversas lutas, passou por diversas batalhas, ainda trava algumas batalhas, mas é um homem que persevera, é um homem que sempre está me dando uma dica, olha, faça isso, vai por aqui, vai ali, por que você não faz assim e tal. Homem de boa vontade. Então quero agradecer a Deus pela vida do meu mestre Toninho, mestre de capoeira, né? Que mesmo sem dinheiro, quando eu não pagava, ele disse, fica aqui, vai treinando, quando você puder, você paga. E eu não paguei e me formei com ele, um amigo, um irmão. E hoje eu oro por ele também. Oro pela vida dele, oro pela família dele. Né? E sempre quando nós nos encontramos, eu nunca vi esse homem simplesmente sentar, juntar e chorar. Não. Com ele a gente se encontrava, a gente dava um jeito de dar risada. Ou das nossas coisas, ou da vida dos outros. A gente dava um jeito de dar risada. E isso é uma marca registrada do meu mestre Toninho. Tá, mestre? Que Deus abençoe tua vida e continue te usando. E toda vez que tiver um bom conselho, pode falar, que eu sou todo ouvido. Sou um filho que estou ouvindo mesmo. Então, meus irmãos, voltando aqui para encerrar, eu quero dizer aos irmãos que a vida, ela nos oferece coisas e momentos maravilhosos, que não vão voltar. Aproveite. Quando eu viajo assim pela internet, eu vejo alguns vídeos que eu até choro, me emociono. É vídeo de animais que são fiéis ao seu dono. É vídeo de idosos que estão juntos até hoje, sabe? Pessoas que namoram, casaram e estão juntos durante anos. Eu vejo várias situações, assim, pessoas que vieram de uma guerra e encontram seus pais, né? Que encontram suas esposas e tanta coisa, sabe? Que mexe com a minha emoção. E sabe o que eu percebi? Que o ser humano é isso. O ser humano é emoção. O ser humano é algo muito bom, muito prazeroso. É por isso que Deus nos ama. Porque nós somos isso. Nós somos isso, sabe? Se eu pudesse, eu queria estar ao lado de tanta gente que já passou, foram embora. Mas agora a pergunta é, quando estavam, eu aproveitei? Eu dei o meu melhor? Eu procurei aproveitar o melhor? Faça isso hoje com algumas pessoas. Faça isso hoje. Porque as pessoas passam também. Olha, as pessoas passam. Não perca momentos. Aproveite os momentos. Um almoço, um café, um jantar. Ou simplesmente um encontro de bate-papo. Eu e minha esposa, tem hora que a gente está sem grana. Vamos para uma praça? Vamos para a praça. Pega minha filha, vamos para a praça. Quando não tem uma quadra aqui, a gente vai passear na quadra, senta no banco e conversa, e dá risada, e volta para casa feliz. Então eu acredito muito na capacidade do ser humano de ser feliz com pouca coisa ou com quase nada. Mas quando a gente tem, fica melhor ainda. Mas então, em nome de Jesus, aproveite isso. Não perca tempo, não.
E se tiver que falar para alguém que você ama, olha, eu estava comentando com a minha esposa, nós ainda somos muito tímidos, viu? Deixa a timidez de lado. Não perca tempo de dizer que ama fulano. Homem, mulher, criança, filhos, filhas, amigos, vizinhos. Diga, eu te amo. Nós vamos passar. Tem tanta gente que eu queria dar um abraço, mas não dá mais. Já não está mais entre nós. Então eu vou abraçar quem aqui está. Aproveite isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Ó, estou aqui em casa. Dá para acreditar que eu já tive casa. Depois, quando eu abri os olhos, eu estava na rua. Abri os olhos de novo, estava debaixo de ponte. Eu estava em albergue. Eu estava em casa de recuperação. Hoje, estou na minha casa. Sabe o que eu faço? Abraço, cuido. Hoje estou com a minha esposa. Sabe? Eu disse para ela que a gente não tem tempo para brigar. Nós não temos tempo para brigar. Agora nós temos que nos entender. E quando não entender, é só respeitar. Então a gente se respeita e conversamos bastante. E damos risada de tudo. Sabe? E dos nossos problemas, tem hora que a gente está risado dos problemas. Você já viu pessoas que riem do problema? Nós somos assim. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele disse, agindo eu, quem impedirá? É Deus quem disse que se ele estiver agindo, ninguém impede. Seja feliz. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite na presença do Senhor Jesus.